O lindão tá aí, né? Pronto. A minha também tá por aqui, mas a minha foi para ali, dá um time, que ela tá pequenininha, ela aperta tudo. Pode ficar à vontade, tá, pastor? Tá com o senhor a palavra. Está comigo? Tá com o senhor. Bem, gente, boa noite, então, para todos vocês. Um prazer, um privilégio poder estar reunido com vocês nesta noite para compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência. É assim que eu estou considerando esta noite. Estou em casa, né, como todos nós, a maioria de nós, né? Tenho duas crianças pequenas, Samuel de 5 e Isabela de 2, que ainda não estão dormindo, né? Geralmente já estariam dormindo, mas hoje, excepcionalmente, não estão dormindo. Então, vocês poderão ouvir aí os barulhinhos deles e também vê-los, como a Isabela está aqui agora comigo, né? E o tema que o pastor Diego, pastor Diego? É pastor ou não é pastor? Como é que é? Você recebe ou você não recebe, mano? Sou pastor. É profeta, é mestre, é apóstolo, o que você Sou é? pastor. Né? Pastor Tudo mesmo. bem, glória a Deus. Então o tema que o pastor passou para mim foi a vida espiritual do líder, né? E é sobre isso então que iremos tratar nesta noite. É um tema que me empolga muito, que me motiva muito. É um tema que eu posso dizer que rege a minha vida ministerial e a minha vida como um todo. Eu fui chamado para ser pastor com 10 anos de idade, né? Foi um dos chamados de Deus para a minha vida, né? Mas há alguns anos atrás... Isso é do Sassá. Tá. Mas há alguns anos atrás, eu percebi claramente Deus me chamando para ser um homem de oração, né? E que muito acima do que eu poderia fazer para Deus enquanto pastor, ele realmente desejava que eu tivesse intimidade com ele, que eu dedicasse um tempo a ele. Eu considero que ainda não respondi a esse chamado de Deus de maneira adequada, mas tenho procurado respondê-lo, cultivando uma vida de oração. Já cultivei o hábito de orar de madrugada, né, acordando aí às 3:30 da manhã para orar. Hoje não estou mais nessa prática, né, estou numa prática um pouco diferente, mas seja de madrugada, seja de manhã, à tarde ou à noite, para mim é algo inegociável. O líder, seja ele um líder de célula, um supervisor, um pastor, seja lá qual for, né, o nível de liderança da pessoa, mas todo e qualquer líder precisa ser um homem e uma mulher de oração. Quando nós estudamos os 8 hábitos de um líder eficaz de célula, né, ou de pequenos grupos, o primeiro hábito é sonhar, é o sonho, e o segundo hábito é a oração, né? E ministrando sobre esse hábito da oração há alguns anos atrás, alguns anos mesmo, talvez aí uns 15 anos atrás, eu conheci na ocasião uma frase que me impressionou muito de Lutero. Talvez um dos grandes empecilhos que nós tenhamos hoje para a oração seja a nossa agenda. Apesar de eu não gostar muito, né, de frases como estou sem tempo, estou na correria, porque eu creio que no final das contas, tempo é uma questão de prioridade. Nós sempre temos e teremos tempo para o que é realmente importante para nós, né? Mas, apesar disso, a frase que eu ouvi, que eu li a respeito de Lutero, me impressionou muito e foi a seguinte: em dias normais, eu costumo orar 2 horas. Frase de Lutero, hein?
Mas em dias muito apertados, em que eu tenho muita coisa para fazer, eu costumo orar 3 horas. Então vejam a lógica do Lutero, né? Se fôssemos eu e você, nós diríamos o seguinte: bem, normalmente eu tento orar ali 1 hora, mas quando eu estou muito apertado e tal, eu oro ali uns 10 minutos, né? E tá bom demais. Mas o Lutero, ele não apenas dedicava, né, 2 horas por dia à oração, mas quando ele tinha um dia muito atarefado e bem, um homem que se dedicou a traduzir a Bíblia do alemão, aliás, do grego e do hebraico para o alemão, certamente era um homem atarefado, né? Um homem que praticamente foi o criador da gramática alemã, certamente era um cara ocupado. Um cara que, além de pastor, também se dedicou ao ensino público, né, da Alemanha, certamente era um cara ocupado. Né? E mesmo sendo tão ocupado, ele entendia o valor da oração e a lógica dele era inversa à nossa. Né? Quando eu estou tranquilo, eu oro 2 horas, quando eu estou muito apertado, eu oro 3. Ou seja, quanto maior o meu aperto, como até alguém escreveu aí, né? Quanto maior o aperto, quanto maiores os problemas, maior a necessidade da oração. Né? E uma outra frase que já ouvi também é que quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Então eu considero que oração é um dos primeiros e mais importantes fundamentos da liderança cristã. Certo, filha? Sim? Sim ou não? Concorda? Não? Então tá bom. E dentro disso, eu queria compartilhar aí alguns versículos bíblicos. Hoje eu quero mais fazer um compartilhar mesmo, tá, gente? Não uma aula ou uma palestra. É o 9, é sim. Não uma aula ou uma palestra, mas mais um compartilhar mesmo. Mãe, tá? E a noiva da mãe já tem 9. Tem 9? Eu vou abrir um 9 aqui que você vai gostar. Então, olhem só, gente. Esse é um versículo. Eu sei. Esse é um versículo, para mim, assim, dos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Então, filha, vai lá com a mamãe, então, que você já está mais agitadinha. Então, agora, você pode ir lá. Tá bom? Vai lá com a mamãe. Corre lá. Isso. Pode ir com isso. Vai lá, bate lá na porta. Vai lá. Desculpa aí, gente, mas vamos lá. Especialmente a gravação, desculpa aí a gravação, né? Mas quem sabe faz ao vivo, certo? Então, gente, abram suas Bíblias lá em João 5,19. João 5,19. João 5,19 é um dos versículos mais importantes da minha vida e do meu ministério, sem sombra de dúvidas. João 5,19 é um versículo sobre o qual eu meditei quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, já era obreiro da Central, estava na igreja, dentro de um gabinete, e tirei um tempinho ali para orar, para ler a palavra, para meditar, para ter um devocional, e esse foi o texto daquela ocasião, João 5,19. E diz o seguinte: Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Mais uma vez. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, alguém me mutou aqui. Abre.
Qual a palavra-chave desse versículo, na opinião de vocês? Responda aí para mim. João 5,19, qual é, ou quais são as palavras-chave desse versículo? Normalmente a palavra que mais aparece, que mais se repete, é uma palavra-chave, ok? O que é que vocês acham? Qual é a palavra-chave desse versículo? Alguém? Estão me ouvindo? Estão vivos? Estão aí? Estão dormindo? Opa, Isabel respondeu fazer. Ótimo. É isso aí, Isabel. Eu concordo. Na minha opinião, o verbo fazer é a palavra-chave desse versículo. Percebam que ele aparece 5 vezes. É ou não é? Então, ó, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, o verbo fazer é a palavra-chave desse verso. O fazer aqui tem a ver com o ministério. Né? Ao usar o verbo fazer aqui, Jesus está falando do seu ministério e ele está linkando de maneira drástica, de maneira assim, muito, muito, muito intensa, o fazer ao fazer do Pai. Certo? Aqui, gente, a peça aqui. Esse é o Samuel. Já deu oi, filho? Então, tchau, vai lá dormir. Boa noite, boa noite. Boa noite, Piquititos. Bom, boa noite. Então, o que Jesus faz aqui é linkar de maneira, assim, muito forte, muito intensa. O fazer dele ao fazer do Pai, ou seja, o ministério dele ao ministério do Pai. Agora vem uma outra pergunta-chave. Qual é o ponto de ligação entre o fazer de Jesus e o fazer do Pai? Ou seja, o que é que possibilitava, eu quero que vocês respondam pelo texto, tá? O que é que possibilitava que o fazer de Jesus fosse o fazer do Pai e que, consequentemente, por outro lado, o fazer do Pai fosse o fazer de Jesus? O que possibilitava isso? É a palavra-chave para essa resposta nesse versículo, nesse texto. Muito bem. É o verbo ver. Não é isso? É o verbo ver. É a palavra ver. É a visão. Muito bem. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. E como é que Jesus ele poderia ver o que o Pai estava fazendo? Isso se daria através de comunhão, isso se daria através de intimidade. Não é? E aí vejam então que a intimidade de Jesus com o Pai foi o principal fundamento do seu ministério. E se Jesus foi bem-sucedido no seu ministério, e ele foi, ninguém aqui vai dizer que ele não foi, mas se Jesus foi bem-sucedido no seu ministério, eu quero dizer, a partir desse versículo, que isso aconteceu porque ele fez o que viu o Pai fazendo. E ele só pôde fazer o que ele viu o Pai fazendo porque ele tinha intimidade com o Pai, porque ele tinha comunhão com o Pai, porque ele tinha a possibilidade de ver o Pai. E quando eu tinha lá os meus 20 anos de idade, tem quase 20 anos isso, estou com 38 anos, isso caiu no meu coração como uma bomba. E eu, naquela ocasião, eu orei a Deus e falei assim: Deus, eu quero ter esse ministério. Deus, eu quero que meu ministério pastoral seja desse jeito. Deus, eu quero ver o que o Senhor está fazendo. E eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Em relação a isso, só um parênteses. Certa vez eu ouvi uma palavra do Bono Vox, cantor do U2,
a pastores. O Bonovox falou para pastores, num evento chamado Summit. E o que Bonovox disse foi o seguinte: não peça para Deus abençoar o que você está fazendo. Faça o que Deus está fazendo. Isso já é abençoado. Vou repetir. Não peça para Deus abençoar o que você está fazendo. Faça o que Deus está fazendo. Isso já é abençoado. Meu Deus, isso é forte, Jesus. Isso é muito forte. E como é que a gente vai, gente, fazer o que Deus está fazendo e assim fazer algo abençoado? É vendo, é tendo intimidade, é tendo comunhão. E eu, então, naquele dia em que eu fiz o devocional em cima de João 5,19, eu orei, eu falei assim: Pai, o que é que o Senhor está fazendo hoje? O que é que o Senhor está fazendo agora, Pai? Pai, me mostra o que o Senhor está fazendo agora e que o Senhor, então, quer que eu faça juntamente com o Senhor. Eu orei isso assim, a maior sinceridade do meu coração. E de repente veio à minha mente uma impressão muito forte. Eu não cheguei a ver algo, aliás, eu acho que eu nunca tive uma visão dessas visões espirituais, mas eu já tive impressões muito fortes na mente, quase que uma visão. E após orar, então, me veio uma impressão muito forte à mente, e eu vi uma mulher em uma janela. Havia uma janela aberta para a rua, para a calçada. Uma mulher estava escorada nessa janela, uma janela antiga, dessas de madeira, né, que se abrem. E essa mulher estava escorada na janela, olhando para a rua, muito, muito assim, triste, desanimada, solitária. E me veio então essa imagem à mente. E na mesma hora eu perguntei ao pai: Pai, o que é isso? Que mulher é essa? E na época a Central era uma igreja pequena ainda. Nós tínhamos uma agenda anual com o nome, o endereço e o telefone de todos os membros da igreja. E havia uma dessas agendas na minha frente. E Deus claramente disse a mim: pega essa agenda. Eu peguei então a agenda. Eu então abri a agenda e comecei a passar ali, né, as páginas, até que um dos nomes me chamou a atenção assim grandemente, parecia que ele brilhava assim diante dos meus olhos. Na letra V, Dona Valéria Seabra, me lembro até hoje, Dona Valéria Seabra. Eu a conhecia, assim, eu não era amigo dela porque eu tinha 20 e ela devia ter uns 60 anos na época. Mas eu a conhecia, ela me conhecia. E aí então, né, ficou destacado ali para mim o nome de Dona Valéria Seabra. E aí então Deus disse: pega o telefone e liga para ela. Aí eu assim, né, pegar o telefone e ligar para ela, tipo assim, do nada assim, na lata. Pega o telefone e liga para ela. Aí eu falei: ok, então peguei o telefone, liguei para ela, ela atendeu. Né? E aí eu: Dona Valéria, que é Samir, como é que tá, tal? Tudo bem, Samir, não sei o que lá, parari, parará, pororó, tal. É o seguinte, Dona Valéria, eu estava aqui orando a Deus, buscando a Deus, tal, e eu senti no meu coração de ligar para a senhora, para saber como é que estão as coisas. E aí então ela falou assim: ô, Samir, que coisa interessante. Eu estava aqui agora na janela do meu quarto e eu orei a Deus e falei assim: ô Deus, estou tão triste. Alguém podia orar por mim? Mas quem é que vai orar por mim agora? Estamos só eu e o Senhor aqui. Né? E aí, na hora que ela falou isso, eu falei: não, vi a senhora em uma janela, eu vi uma senhora, né, em uma janela,
eu busquei, eu peguei a agenda, eu abri a agenda, o nome da senhora saltou diante de mim, então eu entendi que deveria ligar para a senhora, e aí aqui estou. E eu pude então orar ali por ela, e, enfim, foi maravilhoso. E essa experiência me marcou profundamente, profundamente, profundamente. O que ficou claro ali para mim foi: imagine, Samir, se todos os dias do seu ministério forem assim. Imagine se cada ação do seu ministério for assim. E é claro, né, gente? É claro que não foi sempre assim, né? Porque eu não sou perfeito como Jesus, né? Estou longe disso, nós estamos longe disso. Mas esse é um paradigma que está diante de nós. E esse é um paradigma perfeitamente possível para cada um de nós. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram experimentar isso? Mas talvez vocês digam assim: mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Não, gente. Isso não é para pastor. Isso não é para pastora, para missionário, para missionária. Isso é para todos nós. E isso também não é só para líder de célula, não. Isso é para qualquer pessoa. Já imaginou você, talvez aí um bancário, isso mesmo, você é bancário. Tá? E se tiver algum bancário aqui, é com você mesmo. Você é bancário. Aí já imaginou você, então, ao sair de casa para trabalhar, você se apresentar diante do pai, você falar assim: pai, o que é que o senhor está fazendo agora? O que é que o senhor vai fazer no dia de hoje? Pai, o que é que o senhor está fazendo e vai fazer na vida de cada uma das pessoas com quem eu me encontrar? Pai, o que é que o senhor faça? O que é que o senhor quer, melhor dizendo, fazer através de mim, na vida de cada uma dessas pessoas com quem eu irei me encontrar? Pai, eu coloco a minha agenda diante de ti, pai. Eu abro mão da minha agenda para tomar para mim a tua agenda. E, gente, é óbvio, Deus sabe que você é bancário, Deus sabe que você tem um ponto a bater, que você tem obrigações a cumprir. Deus sabe disso, Deus não... Fica tranquilo, você não vai... eu não vou dizer que você não vá, não, porque Deus pode fazer qualquer coisa, mas você não vai perder emprego por causa disso, não. Pode até ser que ele te faça perder, mas é por outras razões. Mas, enfim, já imaginou se todos nós sujeitássemos nossas agendas a Deus diariamente e procurássemos fazer o que Ele estiver fazendo? Gente, eu acho que o mundo seria um lugar muito diferente do que é hoje. Eu acho que Patinga seria uma cidade muito diferente do que ela é hoje. A nossa casa, a nossa vizinhança, e por aí vai. Agora, qual é a base para isso mesmo? Porque, veja, assim, eu creio que o pai não responde a esse tipo de pergunta para qualquer pessoa, não. Tá? Eu creio que o pai responde a essa pergunta para quem realmente está interessado. E só demonstra estar realmente interessado nisso quem investe tempo para estar com o pai. Tá? Vocês já ouviram essa ilustração milhões de vezes, mas se a minha esposa ligar para mim de um número desconhecido, ao atendê-la, eu saberei que é ela. Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Então, com a oração é a mesma coisa. Só reconhece a voz de Deus, só sabe ouvir a voz de Deus quem ouve a voz de Deus constantemente. Quem sabe reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes. A nossa voz, a voz do diabo, a voz de pessoas e por aí vai. Só quem tem intimidade com Deus sabe reconhecer qual é a voz de Deus no meio de tantas vozes. E eu já falei da palestra, né, sobre o hábito da oração que eu ministrei há alguns anos.
E estudando para essa palestra, eu encontrei um versículo que também marcou profundamente a minha vida. Que é o texto de Lucas, capítulo 6, verso 12. Abram lá, por gentileza. Lucas, capítulo 6, verso 12. Que mostra Jesus praticando o princípio de João 5,19. Lucas 6, 12. Que fala assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Gente, quando eu notei esse versículo, né? Quando eu meditei nesse versículo, em uma das primeiras ocasiões, eu fiquei quase que escandalizado. Porque, como assim Jesus passou a noite orando a Deus? Né? Como assim Jesus orava? Como é que Deus ora a Deus? Aí, é claro, a teologia explica isso, dizendo que o filho é uma pessoa, o pai é outra pessoa. Então, apesar de o Jesus e o pai serem Deus, são pessoas divinas diferentes. Beleza, né? Joia, legal. Mas fato é que Jesus é Deus e Jesus aqui, ele passou a noite orando a Deus. E a minha questão aqui foi, ele precisava? Será que ele precisava passar a noite inteira orando a Deus? E a resposta que o texto dá é: sim, ele precisava. Sim, ele precisava, porque se não precisasse, ele não faria. E vejam, então, as duas atitudes que Jesus toma aqui em relação à oração. Primeiro, ele saiu para o monte a fim de orar. Ele não orou dirigindo para o trabalho. Tem muita gente que fala isso para mim, né? Não, pastor, eu oro todos os dias, sabe? Nos 30 minutos de trajeto entre a minha casa e o trabalho, eu oro. Eu respeito isso, sabe? Eu respeito isso. Mas eu não acho que isso seja, assim, o top dos tops, não. Eu não acho que isso seja suficiente. Eu acho isso importante. Acho isso muito válido, mas não acho que seja suficiente. Uma das razões porque eu não acho que seja suficiente é que o texto diz que Jesus saiu para o monte a fim de orar, ou seja, Jesus retirou um tempo da agenda dele para a oração. Ele saiu para orar. Ele deixou a casa dele, as pessoas da convivência dele, ele deixou até mesmo obrigações, tarefas, o que quer que seja, ele saiu para orar. E ao fazer isso, ele não orou 10 minutos, nem 15 minutos, ele passou a noite orando a Deus. Passou uma noite inteira orando a Deus. E aí a minha pergunta é, por que Jesus fez isso? Por que Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus? E o verso 13 diz, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. A razão por que ele passou a noite inteira orando é porque na manhã seguinte ele tinha uma escolha a fazer. Ele tinha uma decisão a tomar. E uma das decisões mais importantes de sua vida, de seu ministério. Ele iria escolher simplesmente os 12 apóstolos. Os 12 homens que dariam sequência ao ministério dele logo após sua morte, ressurreição e ascensão. Ele escolheria os 12 homens com quem ele caminharia durante 3 anos. 12 homens que iriam estar com ele, dormir com ele, comer com ele, ministrar com ele, ouvir o que ele tinha a dizer. Que seriam testemunhas oculares
do ministério dele. Ou seja, não era uma escolha qualquer, era uma escolha fundamental, era uma escolha importantíssima. E diante de uma escolha como essa, ele passa a noite orando, ele se dedica de maneira intensa à oração. E aí, assim, tentando aplicar um pouquinho a nós aqui, quanto tempo você orou para escolher seu líder em treinamento? Né? Quanto tempo você orou para escolher seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, sua carreira? Quer dizer, quanto tempo nós dedicamos à oração para as grandes escolhas de nossas vidas e, no caso aqui, para as importantes escolhas de liderança, para as importantes escolhas ministeriais que nós temos a fazer. E aí a gente olha para Jesus e pensa, pô, Jesus foi o cara. E a gente acha que Jesus foi o cara porque ele era Deus. Jesus foi o que foi, fez o que fez, né? Porque ele era Deus, né? Aí até eu com o pé amarrado faço isso. Mas, gente, o Evangelho segundo Lucas, eu imagino que vocês já ouviram isso. O Evangelho segundo Lucas, ele foi escrito para revelar a humanidade de Jesus. Certo? Então, enquanto Mateus foi escrito para provar que Jesus era o Messias, enquanto Marcos foi escrito dando ênfase às obras de Jesus, o Jesus servo, enquanto João foi escrito para provar, para mostrar a divindade de Jesus, Lucas foi escrito para apontar a humanidade de Jesus. E ao mostrar a humanidade de Jesus, duas coisas que Lucas faz em relação a Lucas mostra que Jesus era um homem de oração, e o que nós lemos aqui está em Lucas, e Lucas é um evangelista que dá maior destaque à oração, ok? E Lucas também dá um destaque tremendo ao papel, à participação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ou seja, no final das contas, a tese de Lucas é: Jesus fez tudo o que fez, não porque fosse Deus, mas porque Jesus era um homem de oração e, consequentemente, um homem cheio do Espírito Santo. E homens de oração e homens cheios do Espírito Santo, debaixo do propósito de Deus, fazem o que Jesus fez. Eu me lembro aqui, por exemplo, né, virando uma página, lá no capítulo 4, quando ele está... vejam, né? Vamos ler aí um pouquinho. 4,14. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, né? E tem muitas dessas palavrinhas aí, né? Vejam aí, ó, o 4,1. Olhem o 4,1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí, gente. Cheio do Espírito, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E depois, verso 14, e ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ou seja, Lucas está mostrando claramente que o que Jesus fez foi debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo. Isso tem tudo a ver com o João 5,19. Jesus não fazia nada de si mesmo, ele só fazia o que via o Pai fazendo. E essa revelação ele recebia por intermédio do Espírito Santo. De modo que o Espírito Santo o levava de um lado para o outro,
dizia a ele o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar, e por aí vai. Tá certo? Agora, sabem o que é o mais intrigante? O mais intrigante é isso aqui, ó. Eu tô com uma Bíblia diferente aqui. Tomara que eu não demore a achar o versículo que eu tô querendo. Calma aí, gente, que eu vou achar. Ué, cadê? Opa! Não. Bateu na trave. Cadê você, meu filho? Misericórdia, cadê esse versículo? Calma aí, gente, que eu vou fazer uma pesquisa no Google aqui. Que vergonha, é? Mas tudo bem, faz parte do show. Quem sabe faz ao vivo, hein? Agora eu esqueci até o versículo, misericórdia. Qual que é o versículo mesmo? Calma aí. Eu vou achar ele aqui, calma aí. Isso! Oh, Jesus! Isso, pronto. Esqueci mesmo. Será que é esse mesmo? É esse mesmo. Ótimo. Agora, gente, para apertar a gente um pouquinho aqui, olhem só, olha lá o João 14. O João 14, 12. João 14, 12. Estão ouvindo, né, gente, o chororô aqui, né? Tá tenso esse negócio aqui. João 14, 12. Digo a verdade. Gente, eu acho que Jesus ele falou diga a verdade aqui, porque o que ele ia falar era forte, sabe? E a maioria não ia acreditar, mas ele falou, diga a verdade, prepara aí o lombo. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Se ele parasse aí, já era suficiente para uma crise interna aguda. É ou não é? Mas ele seguiu em frente. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores ainda do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, Jesus, ele disse aqui que nós faríamos o que ele fez, coisas ainda maiores, porque ele iria para o Pai, ou seja, alguém teria que fazer a obra aqui em nome dele. E o que nós pedíssemos em nome dele, ele faria. Agora, vejam ainda Atos capítulo 1. Vejam ainda Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Gente, respondam para mim o seguinte. Se o Lucas, no Evangelho, ele começou a escrever a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar, sobre o que ele vai escrever em Atos? Hã? Alguém escreva aí, pelo amor de Deus. Ou abre o microfone e fale. Opa, quase falou. Se arrependeu. Muito bem, é isso aí. Se Lucas escreveu no Evangelho o que Jesus começou a fazer e ensinar, em Atos, Lucas ele escreve sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E de fato, em Atos, Jesus ele continua a fazer e ensinar. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, a cabeça subiu, mas o corpo ficou. Não é? Só a cabeça de Jesus é que subiu, mas o corpo dele ficou.
Então, Atos registra o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através de sua igreja, que é o corpo vivo dele. Agora, o que é que Jesus fez? Ou melhor, como é que Jesus fez? Aí vem verso 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O que Jesus fez, ele o fez por meio do Espírito Santo. E aí então vem. Vamos seguir adiante, depois eu vou chegar no ponto que eu quero. Quero pular aqui, sim. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que ele quis dizer aqui? Não ousem sair para a obra, para a missão, para a liderança. Não ousem sair para realizar o chamado de vocês enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. Então vejam só, gente. Jesus nos chamou para continuar a obra dele. Jesus fez a obra dele sendo um homem de oração e, por consequência, cheio do Espírito Santo. Nós só continuaremos a fazer a obra de Jesus se nós formos homens e mulheres de oração e cheios do Espírito Santo. E nós não podemos ousar fazer a obra do Senhor sem esse Espírito Santo e sem, consequentemente, uma vida de oração. Essa é a diferença entre fazer uma obra na carne e uma obra no Espírito. Gente, quando nós desempenhamos o nosso ministério sem vida de oração, nós fazemos a partir dos nossos dons, talentos, nossa sabedoria, nossa experiência, o que nós achamos bom. E, gente, no nosso meio tem muita gente talentosa. Muita gente talentosa, inteligente, experiente, com boas ideias. Mas é isso que move o reino de Deus? É talento humano que move o reino de Deus? São boas ideias humanas que movem o reino de Deus? É a experiência humana que move o reino de Deus? É o bom senso? É a razão? É a sabedoria? Não, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Para nós encerrarmos e para vocês verem que tudo isso realmente, sim, marcou a vida dos discípulos. Abram lá em 1 de João. 1 de João, capítulo 1. É um texto maravilhoso que eu amo demais. 1 de João 1, de 1 a 4. Eu vou passar por ele muito rapidamente, eu poderia ficar aqui 1 hora falando dele. Mas eu vou falar rapidinho e encerrar, para a gente ter aí umas perguntas, uns comentários, enfim, uma interação. Fala aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Gente boa, vamos lá, análise de texto. Já perceberam que eu gosto disso, né? Análise de texto. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Bem, proclamação a respeito da palavra da vida é uma expressão que diz respeito ao ministério dos apóstolos. Esse nós aqui, né, esse nós que está implícito aqui, são os apóstolos. João e mais o bando dele, que eram os 12. Então aqui está falando do ministério de proclamação do evangelho dos apóstolos. Bem, aí vem um isto. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Isto o quê? É a pergunta. Isto o quê? Resposta.
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É isto. Agora, o que é que eles ouviram, viram, contemplaram e apalparam? O que era desde o princípio. Essa palavra da vida, ou seja, Jesus. Agora, perceba o seguinte. O que era desde o princípio fala de um negócio assim, longe, né? O que era desde o princípio. É um negócio assim, né? O que era desde o princípio. Vai que eu tô te vendo, né? O que era desde o princípio. E Jesus, ele era, né? Ele foi desde o princípio. Beleza. Aí, de repente, esse negócio longe, esse negócio meio inacessível, distante. O que ouvimos? Opa, agora a gente pode ouvir esse negócio. E vocês concordam comigo que tem como a gente ouvir sem ver. É ou não é? Se alguém gritar, né, se minha esposa der um grito, a minha esposa não, porque ela é muito mansa, mas se meu filho der um grito lá do quarto dele, eu posso ouvir mesmo sem ver. É ou não é? Então, o que era desde o princípio está lá longe. O que ouvimos, beleza, joia, ouvimos, eu tô ouvindo alguma coisa. O que vimos com os nossos olhos, opa. O que contemplamos, gente, contemplar é mais perto do que ver, é ou não é? Então, ver é mais perto que ouvir e contemplar é mais perto que ver. Então, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, aquele olhar bem de perto, e as nossas mãos apalparam. Para apalpar, tem que estar à distância de um braço, é ou não é? Tem que estar próximo. Gente, isto proclamamos. O que é que eles proclamaram, gente? Eles proclamaram, vejam que os verbos que estão aqui, ouvir, ver, contemplar, apalpar, são verbos de sentidos. Sentidos. Ok? Pelos sentidos, nós temos o quê? Experiências. E essas experiências deles foram cada vez mais próximas de ouvir, para ver, para contemplar, para palpar. Isto eles proclamaram, ou seja, a proclamação dos apóstolos, o ministério dos apóstolos, estava baseado nas experiências que eles tinham com Jesus, experiências cada vez mais próximas, cada vez mais íntimas, cada vez mais profundas, cada vez mais maduras. Eles experimentaram isso durante os 3 anos em que eles estiveram juntos, sim, com certeza, mas continuaram a experimentar isso após a ascensão de Jesus. E o João que escreveu isso, né, foi ele também quem escreveu o Apocalipse ao final de sua vida. Então, podemos dizer sim que foi um homem que durante toda a sua vida teve experiências cada vez maiores e mais profundas com Jesus. Mesmo Jesus não estando presente em carne e osso, como foram no início. E o João fala, olha, todo o nosso ministério está baseado nessas experiências que nós tivemos com ele. E aí, então você olha para o que João fez, para o que Paulo fez, para o que Pedro fez, para o que Jesus fez, e você percebe o que, cara, não tem como fazer a obra do reino de Deus sem intimidade com Deus, sem intimidade com Jesus, sem vida de oração. Não tem jeito de fazer. Aliás, tem até jeito, mas vai ser coisa humana. Vai ser algo não com ouro, prata e pedras preciosas, como fala Paulo aos Coríntios. Vai ser algo de madeira, palha e feno. Na hora que bater o fogo, tudo se vai. Então, gente, qual é a importância da vida espiritual de um líder? É toda a importância. É toda a importância. É toda a importância. Eu quero ser um líder que faz o que o pai faz. Eu quero ser um líder que só faz o que vê o pai fazendo. Eu quero ver o que o pai está fazendo. Eu quero ter intimidade com ele.
Eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo. Eu quero saber qual é a agenda dele. Eu quero me retirar para estar com o Pai. Não estar com o Pai no meio da confusão, mas me retirar para estar com Ele. Eu quero acreditar que eu realmente estou dando continuidade a uma obra que Jesus começou, e se eu sou a continuação da obra de Jesus, eu tenho que fazer essa obra do jeito que Ele fez. E se os primeiros homens que deram continuidade a essa obra, os apóstolos, fizeram como ele fez, a partir de intimidade com ele, de experiências com ele, eu quero dar prosseguimento desta maneira. Muitas vezes nós nos perguntamos por que a igreja de hoje não é como a igreja primitiva. Mas a minha pergunta é, nós fazemos hoje o que os apóstolos fizeram? O que eu acho é que no dia em que nós tivermos vidas como as de João, as de Pedro e as de Paulo, é possível que nós tenhamos uma igreja e um ministério como o deles. Até lá, vai ser só desejo. E eu não quero ir para o cemitério ou ser arrebatado, prefiro ser arrebatado, né? Apenas sonhando com o avivamento, apenas desejando. Não, eu quero ter isso, eu quero realizar isso, eu quero experimentar isso. Amém. Então é isso, gente. É isso, Diego. Tá com você aí. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito, muito poderoso. Porque algumas vezes nós queremos fazer as coisas e nos cansamos, porque estamos fazendo com o nosso próprio esforço. Você estava ministrando aí, eu estava lembrando que o senhor ministrou aqui uma mensagem que eu até anotei, eu esqueci de anotar depois, cheguei em casa. O senhor falou sobre João 15, e falou sobre nós sermos pequenos cristos, e que nós nos frustramos demais porque trabalhamos com nossa própria força, sendo que quem faz o maior esforço é o Senhor que gera fruto através de nós. Nosso único trabalho é estar ligado na videira. Algo extremamente impactante. Porque nós queremos muito nisso, porque a maioria das pessoas tem sofrido muito, dos nossos líderes, né, por exemplo, por não depender de Deus no que faz, sabe? Não depender de Deus no que faz. Então, estar ligado na videira, em oração, é o essencial para a nossa vida ministerial e nossa vida comum, né? Porque, na verdade, é algo tão poderoso, porque se a nossa vida comum, normal, simples, não de ministério, não de tudo for assim, tudo que nós fazemos vai ser assim. Então não adianta a gente viver uma vida dupla, de separar o que é santo do que é secular, por exemplo, porque aonde eu estou não existe secularismo, sabe? Não existe um lugar mais santo ou menos santo. Eu acho que é isso que nós precisamos entender, os nossos líderes precisam entender. Só uma questão que eu ia perguntar para o senhor, sobre como é ensinada essa questão de oração, de vida de oração, com o senhor aí na igreja, como o senhor cobra isso, como o senhor ensina sobre. Cara, eu estudei no... Calma aí. Está ligado, né? Eu estudei no Colégio Batista. E o Colégio Batista tem um lema, né, que é: o melhor ensino é o exemplo. Então, por mais que seja, às vezes, até, não sei, uma grande exposição, mas eu procuro ensinar sobre oração, falando sobre a minha vida de oração. Não é, às vezes, algo muito confortável, e pode até ser mal interpretado, mas o que eu vejo é o seguinte: as pessoas querem saber quem é que ora. Quem é que está praticando esses negócios aí? Quem é que está vivendo esse negócio aí? Porque falar sobre oração, muita gente fala. Escrever a respeito, muita gente. Inclusive tem um cara que é o E.M. Bounds, tem uma série de livros sobre oração pela editora Vida, que é um cara sensacional, escreve brilhantemente sobre oração e escreve porque viveu, porque orou. Então, assim, eu falo muito sobre oração, é o meu tema favorito, eu chamo as pessoas à oração constantemente. Aqui em Alphaville, onde eu estou em Nova Lima,
nós iremos ainda construir uma torre de oração, onde haverá oração 24 horas por 7 dias por semana, uma torre física, mesmo haverá uma torre fisicamente aqui, né? Porque eu creio que a igreja que eu estou construindo, que eu estou conquistando aqui em Alphaville, ela estará baseada na oração, principalmente na oração, né? E se no último ano, por exemplo, nós tivemos 80% de crescimento, Nossa, quase. não é porque eu sou um bom pastor e não é porque os meus líderes são brilhantes. Pelo contrário. Mas é porque, sim, nós oramos muito. Nós estamos construindo aqui uma torre de oração. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouquinho essas nossas ações. Mas nós temos aqui oração de segunda a sexta, de 6 às 7h30 da manhã e de 6 às 7h30 da noite. E a escala dessa torre é dos líderes. Os líderes todos têm que ter pelo menos um dia e um horário nessa torre. E não apenas para eles irem, mas para eles irem e levarem suas células. E esse é o iniciozinho de uma torre que vai realmente durar 24/7. Oração incessante, oração e adoração. Glória a Deus. Deus me deu essa ordem, essa visão. Eu sei que ela não é original e nem exclusiva, há outros lugares que fazem isso, mas Deus me disse claramente para fazer isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui, vamos aumentar mais, e eu creio que toda esta região será de Jesus um dia, e que isso vai acontecer pelo mover do Espírito Santo em nós e através de nós, e um mover gerado pela oração. Sabe? Gente, o que o diabo menos quer é que você ore. Tá? Eu digo a vocês o seguinte, olha só, o diabo não teme um líder que se prepara para uma reunião. Tá? O diabo não teme você quando você pega a lição, estuda, usa um marca-texto, escreve, decora os versículos. O diabo não te teme quando você chega antes da reunião, arruma as cadeiras, coloca uma musiquinha, prepara um lanche. O diabo não te teme quando você entrega uma lembrancinha para as pessoas ao final, um bis, uma balinha, o que quer que seja. Mas o diabo treme de medo quando você se ajoelha para orar. Entende isso? E pode saber que uma das coisas que o diabo menos quer é que você ore. E pode saber que se você começar a orar, se prepara, porque o inferno vai bater na sua porta. Entende? Não acho que você vai começar a orar e vai ficar de boa. Entende isso? Eu tô aqui orando, Não, filho. Na hora que você começar a orar, você vai verdadeiramente incomodar o inferno. O inferno vai se levantar contra você, entende isso? Glória a Deus. Agora, eu quero é mais incomodar o inferno mesmo. Eu quero que lá no inferno tenha um cartaz escrito procurado com o meu rosto nele. Mas não pelo que eu faço, mas pelo que eu oro. Vejo o Pai fazendo e aí sim eu faço. Lembre-se disso, o que o Pai faz já é abençoado. O que o Pai faz já é abençoado. Então, a gente não tem que inventar nada não, gente. A gente tem que fazer o que o Pai está fazendo. Não é? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone e perguntar. Quem for perguntar, né? Só coloca aí eu no comentário, faça alguma pergunta. Está com vocês a oportunidade de perguntar sobre, né, alguma coisa. Pastor Samuel. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí em abrir o microfone. Eu só gostaria, nós que iniciamos o início da conversa, né, a Dani está aí na reunião, o pastor Samir não sabe dessa parte. Eu fui extremamente impactado pela mensagem que o senhor ministrou. Depois disso, eu mudei minha vida, os meus hábitos, e a gente trabalha muito,
E às vezes colocava quase que em cima do plano algumas coisas, e eu, depois que eu ministrou, mudei todo o meu hábito de oração e até a forma que eu lidava com os meus líderes. E quem trabalha comigo sabe que eu mudei 100% isso. O pastor Samir profetizou para a Dani, irmãos, no púlpito, e um pastor sabe que profecia de púlpito, principalmente sobre gravidez, todo mundo vai ficar vigiando o dia que a pessoa vai ficar grávida. Então, todo mundo vai que a gravidez é evidência. A Dani tinha acabado de perder o neném. Tinha 3 meses ou 2, não sei, ela tá aí. Tinha um tempo que ela tinha perdido um bebê, minha esposa já tem mais tempo. Ela tinha perdido um bebê, no dia que Samir profetizou para ela, ficou morrendo de medo. No outro dia, ela foi conversar comigo pela manhã. Desesperada e chorando, e agora o que eu vou fazer? Não sei se não quer ter, se for de Deus vai acontecer. E aquele dia ela já estava grávida. Ela já estava grávida e nós não sabíamos que ela estava grávida. E depois que ela descobriu que estava grávida, foi aquele frenesi todo, e o esposo da Dani falou que a Dani passou mal antes da gravidez, todo mundo acompanhou, foi internada por um bom período. E eu fui conversar com ele, visitar ele, e ele falou assim, não, pastor, eu estou tranquilo, porque eu tenho certeza que o filho é de Deus, que Deus é quem mandou a Giovana para a gente cuidar e amar. E isso impactou, porque dificilmente a gente fica vendo e percebe o que Deus faz e quer fazer através de nós. Basta a gente que Deus me usa segundo a sua soberania. E líderes precisam ver o sobrenatural de Deus. Tem falado disso com os nossos, né? Líderes precisam ver o sobrenatural de Deus e ninguém estuda o sobrenatural de Deus sem orar. Falando sobre isso, eu quero encaixar uma pergunta do Mário. Ele falou assim, pastor, fale um pouco sobre consagração e jejum. Então, basicamente isso, consagração e jejum, encaixando nisso. Isso me impactou porque eu vi o quanto que o pastor foi usado por Deus. Isso é legal, porque desperta a gente para ter coisas novas, né? Olha, eu acho que o jejum é um exercício espiritual fundamental. Eu acho que a igreja deveria, sim, praticar o jejum, né? Mas com muita sabedoria, tá certo? Com muita sabedoria, né? Quando eu era mais novo, eu fazia uns jejuns assim, meio malucões. Tipo, fiz um de 40 dias, perdi 14 quilos, né? Fiz um 3 dias total, sem comer e beber nada, tá certo? Hoje eu não dou conta de fazer isso mais, tá? Hoje eu não dou conta de fazer isso mais. E eu até acho que quando eu fiz, assim, até talvez tenha sido meio doidão mesmo, devo ter ficado com algumas sequelas físicas por causa disso. Então, assim, eu acho o jejum fundamental, muito importante, mas com sabedoria. E, para mim, não faz sentido você jejuar apenas por jejuar. Eu vejo que o jejum, ele tem por objetivo a oração. Você jejua para orar. Tá? E aí vejam só, né, alguns benefícios aqui do jejum. Né? A primeira coisa é, se você fala assim, não tenho tempo para orar tal, faz um jejum. Ou seja, ao invés de você almoçar, você vai orar. Isso é um jejum? Isso é um jejum. Ao invés de você jantar, você vai orar. Troca o café da manhã por um jejum. É válido? É válido. Então, o jejum, ele ajuda a abrir espaço na agenda para oração. Ao invés de comer, você vai orar. Outra coisa é que o jejum, ele de maneira misteriosa, ao nos enfraquecer fisicamente, ele nos fortalece espiritualmente. É um mistério isso, mas é um fato. Né? Quando você está em jejum, você tem maior sensibilidade à voz de Deus. Né? Parece que realmente o quebrantamento do corpo gera também um quebrantamento espiritual maior. Fora ainda o domínio próprio. Né? Você saber dizer não à fome te capacita a dizer não à carne, porque a carne tem apetites. Né? Então o jejum para mim é fundamental. Como é que eu pratico o jejum hoje? Hoje, tá? Porque eu, infelizmente, tenho algumas limitações, até por remédios, por tratamentos, enfim, que eu faço. Hoje eu tiro a cada semestre, eu faço um retiro de 3 dias, de 4 dias, e nesse retiro eu faço um jejum.
de água apenas, né? Durante esses 3 dias aí. Então, eu procuro intensificar, fazer algo mais intenso em pouco tempo. Eu não dou conta mais de 40 dias, de 21 dias, nem de uma semana, eu acho. Eu dou conta, então eu prefiro, assim, 3 dias intenso pelo semestre todo, é o que eu faço, né? Mas você pode fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana, né? Eu, pessoalmente, assim, curto esses jejuns aí de internet, de televisão, essas coisas aí, acho interessante, mas eu gosto do jejum raiz, do original, de comida, certo? Mas acredito que os outros sejam válidos também, tá certo? Então, jejum, oração, leitura bíblica são fundamentais. Agora, junto a isso, uma quarta disciplina espiritual que eu julgo muito importante é a confissão. Confissão de pecados. E quando eu falo a confissão de pecados, não é só a Deus, não, é a alguém. É confessar os pecados a alguém, a um líder espiritual, alguém que tem autoridade sobre a sua vida. A Bíblia fala que na confissão de pecados tem cura, tem libertação. Eu acho que a saúde da igreja está na confissão uns aos outros, né? Abe Uber fala, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Quer dizer, veja o nível de profundidade desse negócio. Olha, é claro, tem que ter uma relação de confiança, tem que ter uma relação de maturidade, né? Mas a confissão é uma outra prática que eu julgo assim, meu Deus do céu. Né? Eu tenho o meu confessor, ok? Eu tenho um amigo que é pastor também, a quem eu abro a caixa de ferramentas. Entendeu como é que é? A quem eu abro assim, rasgo tudo, confesso tudo. Tudo. Em detalhes. Por quê? Porque eu quero ficar livre, porque eu quero ficar, né, livre, leve, solto, puro, né, e fluir na unção de Deus. Né? Em relação a essa experiência aí com a Dani, né, quero dizer que eu só falei de gravidez publicamente 2 vezes na minha vida, viu? Eu não saio por aí dando profecia de gravidez, não. Foram 2 vezes na minha vida apenas, graças a Deus por isso, porque não é um negócio que eu, assim, curto, né? Eu não sou o profeta da gravidez, tá certo? Mas naquela noite ali foi incrível, me lembro direitinho, eu tava lá, acho que pregando, sei lá eu o que era que estava fazendo ali, eu estava lá com o microfone na mão, e de repente Deus falou claramente, chama a grávida que está aqui, aliás, chama a estéril que está aqui à frente. Chama a mulher que não pode ter filhos aqui à frente. Enfim. E eu fiquei num constrangimento, eu falei, meu Deus, pede para outro falar isso. Né? Pede para outro. Eu não, Deus, para com isso. Eu sou visita aqui, eu estou indo embora. Daqui a pouco, pede para outro. Eu não, mas aqueles 5 segundos, né? Mas aí eu falei assim, quer saber, eu não vou arregar, não. Né? Eu não vou afrouxar, não. Eu vou encarar esse negócio. Chamei, ninguém... Acho que eu fiquei uns 5 minutos ali chamando, né? E nada. Eu falei assim, Jesus, eu chamei, agora o senhor também me chama aí também, né? Aí a Dani veio e eu falei muita coisa para ela ali, eu nem sei o que eu falei, mas eu falei movido por Deus mesmo. Né? E eu falei com o Diego, né? Eu falei assim, numa convicção, eu devia estar muito bêbado aquele dia lá, viu? Eu devia estar bêbado até falar chega. Né? Chapado, como diria Luiz Hermínio, né? Chapadão. Né? Porque eu virei para Diego e falei assim, Diego, me avisa quando ela ficar grávida. Eu nem falei se, eu falei quando. Quando? Eu nem falei se, eu falei quando ela ficar grávida, você me avisa. Verdade. Né? E aconteceu, gente, aconteceu. Pode saber, fruto de oração, não tem nada a ver comigo, eu não sou especial, não sou nada disso, não. Mas quando você vê o que o pai está fazendo e você vai lá e faz, não tem jeito de dar errado. Porque é o pai que está fazendo, não é você. Né? Amém. Espetacular, pastor. Gostaria de te agradecer de verdade. O Senhor é uma inspiração, o Senhor marcou, né? Deus usou o Senhor para como o Senhor veio. Hoje foi especial. Eu acho que todos nós vamos sair daqui constrangidos
sobre como anda a nossa vida de oração, porque quanto mais a gente faz nossa própria força, só gera cansaço, mas quando nós fazemos com o Senhor, traz paz e a gente consegue ver o fruto, sabe? Consegue ter a percepção dos frutos, porque Deus vai nos mostrando isso. Eu queria agradecer muito o Senhor, muito obrigado pela presença, pela palavra, assim, foi uma palavra abençoadora. Eu fico constrangido toda vez que eu escuto o Senhor falar, porque eu o conheço, já o ouvi várias vezes falar sobre isso, e o Renato é a maior referência, né? O Renato fala que não tem, ele não conhece alguém tanto que consagra a vida tanto a Deus quanto o Senhor, e ele fala que ele já viu, porque ele morou na sua casa, e ele conhece o quanto de dedicação o Senhor tem para Deus. E muito obrigado por isso, e nos inspira de verdade. Amém, obrigado. Prazer. Deus Estou às ordens. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, o nosso desafio está lançado, é oração. Orar e orar e orar. E eu gostaria muito que se eu tivesse contato, pudesse estar com todo mundo, queria sentar com cada um assim, como anda a sua vida de oração? Como nos discipulados individuais a gente faz, a gente está sempre perguntando, né? Mas todo fracasso de liderança passa muito dele por falta de vida de oração do líder. Às vezes são líderes excelentes no fazer, mas se preparam muito pouco em oração. Então, isso é essencial. Na próxima semana, irmão, vamos estar com a Maiara, falar sobre liderança criativa, que é a esposa do Renato. Gostaria muito que todos estivessem presentes, queria orar para a vida do pastor Samir, pelos filhos, abençoar a vida dele em nome de Jesus. Pastor Eduardo, o senhor está aí ainda? O senhor consegue orar, abençoar a vida do pastor Samir por nós? Abra o seu microfone aí, tome a palavra, faça e ore abençoando. Sim, prazer, Diego, prazer, pastor Samir, uma bênção, realmente, fico aqui também constrangido diante de tudo, falei, meu Deus, eu preciso começar a orar, eu sou um pastor que não ora, diante de, quando a gente vê o quanto Jesus ora, fala assim, meu Deus, eu preciso orar. É constrangedor, né, Diego? Tem que ter coragem. Né? É demais. A primeira vez, então, que ele veio aqui e falou sobre isso, em João 15, ficou pior. Até anotei a pregação, toda anotada. E não tem como, se a gente, qualquer coisa que nós tentarmos fazer, que fugir daquilo que Cristo fez, nós estamos perdendo nosso tempo. Ele falou a palavra do Senhor, pastor, foi toda em cima de João aqui, e eu estou aqui torcendo para o senhor chegar em João 17, 18, que é um texto que também me marcou muito, 17, 18, que Jesus, orando ali na oração sacerdotal, seus discípulos, ele diz, assim como tu me enviaste, eu também vos envio ao mundo. Então, da mesma forma que ele foi enviado, ele nos enviou. Então, nós não podemos simplesmente fazer aquilo que nós achamos. Tudo que nós fizermos, se fugir daquilo que ele fez, nós estamos perdendo nosso tempo. Então, temos que olhar para o que ele fez e fazer o que ele fez. Com a mesma intensidade e usando os mesmos métodos que ele usou. Ele, sendo Deus, teve uma vida de dependência, de oração. Para como que nós podemos ousar a tentar fazer, apostando só no nosso talento, na nossa capacidade. Se ele, sendo Deus, abriu mão disso, né, não se comportou como tal, antes esvaziou-se de si mesmo, encheu-se de Deus através de uma vida de oração. Então, que possamos realmente colocar isso em prática. Vamos orar. Uma chorada, é até difícil, né? Tá difícil, tá embargado aqui, ó. Ué. Porque A voz está embargada. Se os nossos líderes querem ser bem-sucedidos, ore. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai Santo, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, constrangidos, ó Deus, por essa palavra que nos confronta, que nos exorta, essa palavra, Deus, que nos coloca contra a parede, Deus amado, e que nos mostra o nosso verdadeiro lugar, e que mostra o trilho, as pegadas que nós devemos seguir, ó Pai. Nós não podemos fazer nada fora das pegadas do Senhor, fora dessa direção que o Senhor nos mostra, nos dando exemplo, porque o Senhor, sendo Deus, ó Deus, se fez o servo mais humilde entre todos,
E o Senhor sendo Deus, ó Pai, conhecendo e sendo Criador de todas as coisas, o Senhor teve uma vida de oração, Jesus, nos ensinando que nós, às vezes, como somos arrogantes e prepotentes, ó Deus, achando que a nossa capacidade, a nossa teologia, o nosso talento vai fazer alguma coisa, Senhor. O teu reino, Deus, é espiritual, que nós possamos aprender, ó Deus, a depender inteiramente do Senhor e realmente, ó Deus, nos voltar, ó Pai, tirar, ó Pai, a velocidade, colocarmos de joelho diante do Senhor, ó Pai, e depender do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abençoar as nossas vidas, abençoar a vida do pastor Samir, Deus, continuar abençoando a vida dele, para que ele possa continuar sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, Pai. Abençoa cada pessoa que fez parte dessa sala, Deus. Possamos sair daqui constrangidos e abençoados por Tua presença, Deus. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Diego. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Estamos juntos. Pastor Samir, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. A partir da próxima semana, esse vídeo vai estar já disponível, tá, irmãos? Deus abençoe vocês. Pastor Samir, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço, Amém. gente. Deus abençoe vocês. Prazer, viu? Amém. Glória a Deus, pastor. Tchau. Pode sair, tá, gente?